A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica em Mateus capítulo 24, versículo 1 e também o versículo 2, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu penso que a palavra de Deus, ela é muito ampla e dentro de uma mesma passagem é possível nós retirarmos, extrairmos vários ensinamentos, várias aplicações para as nossas vidas. Mas eu gostaria, utilizando-se dessa passagem de Mateus 24, verso 1 e 2, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que, segundo os registros históricos, esta passagem ela narra a última vez que Jesus esteve no santuário, que Jesus esteve no templo físico lá em Israel, na cidade de Jerusalém. Enquanto Jesus estava no templo, nós podemos encontrar várias citações, várias passagens bíblicas que mostra a sua atividade, o seu exercício, o seu realizar naquele lugar. Por exemplo, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 2 e no versículo de número 13, nós encontramos uma citação bastante interessante. A Bíblia diz que estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores. E derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Então nós encontramos passagens bíblicas narrando que enquanto Jesus estava frequentando o templo, Jesus zelou, Jesus cuidou do bom andamento da obra de Deus naquele lugar. Jesus zelou da santidade do templo, Jesus ensinou no templo, Jesus curou, Jesus pregou a sua palavra enquanto ele frequentava aquele local. Nós podemos encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 21, versículo 12, quando a Bíblia diz o seguinte: E entrou Jesus no templo de Deus. Observe estas palavras, porque na Bíblia existem algumas palavras que são palavras-chave. Elas dizem muito, Então aqui a Bíblia diz que o templo era de Deus, Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e cobravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Agora o verso 13 e o 14 diz o seguinte: E disse-lhes: Está escrito, a minha casa
será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E o verso 14 diz: e foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Louvado seja Deus. Então, enquanto Jesus estava no templo, ele mantinha o templo limpo, purificado. E não apenas isso. Enquanto Jesus estava no templo, ele ensinava a sua palavra e ele também curava os enfermos. Isso é maravilhoso, porque se nós formos considerar isso e fazer uma aplicação à vida espiritual, nós entendemos que enquanto Jesus está habitando no templo, enquanto Jesus está envolvido, tendo liberdade no templo, ele vai ensinar, ele vai curar, ele vai exortar, ele vai purificar, ele vai zelar daquilo que é dele, daquilo que é do Pai. Mas aqui em Mateus 24, nós encontramos, como eu já disse há pouco, uma referência, pelo menos é o que nos mostra, é o que nos dá a entender, da última vez que Jesus esteve no templo. E a Bíblia diz, em Mateus 24, verso 1, e quando Jesus ia saindo do templo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa rápida meditação. Uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, é quando Jesus chega no templo. Uma coisa boa, uma coisa maravilhosa é quando Deus está no templo. Quando Deus preenche o templo com a sua presença, com a sua glória. Nós encontramos, por exemplo, no livro do Êxodo, no capítulo de número 40, a citação, de quando Moisés ele consagra a Deus o tabernáculo, e no versículo 34 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que a nuvem da glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, Deus pousou-se, a glória de Deus pousou, habitou o tabernáculo. Isso é uma coisa maravilhosa, E o povo de Israel pôde ser beneficiado com aquela glória que estava habitando naquele tabernáculo. A glória do tabernáculo, a glória de Deus habitando no tabernáculo, garantia ao povo de Israel orientação, instrução, direção, vitória contra os seus inimigos. Nós também encontramos no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 1, a citação de quando Salomão consagrou ao Senhor Deus o templo, o templo físico, o templo fixo, em Jerusalém. E o capítulo 7 do segundo livro de Crônicas, no versículo 1, diz: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Que coisa maravilhosa é quando a glória de Deus enche o templo, quando o Senhor Deus habita no templo, quando o Senhor Deus está no templo, coisas maravilhosas acontecem. Agora, nós temos o triste relato
a triste informação em Mateus 24, verso 1. A Bíblia dizendo que o Senhor Jesus estava saindo do templo. Quando a Bíblia fala lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 10 e no versículo de número 4, a Bíblia narra um momento em que a glória do Senhor deixou o templo. Eu vou ler para você. Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Aqui nós encontramos, a partir do versículo 4 do capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel, a narrativa do momento histórico em que a glória do Senhor se afastou do templo de Jerusalém. No versículo 18 do capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel, diz o seguinte: Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus, do Deus de Israel, estava no alto sobre eles. Que momento triste, quando a glória do Senhor deixou de habitar no templo. Se os irmãos lerem todo este capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel, vocês vão ver que a glória do Senhor foi saindo, mas ela não saiu rapidamente. A saída se deu como que eu vou dizer, em um intervalo de tempo. Primeiramente, a Bíblia diz que a glória se retirou do lugar santíssimo e colocou-se à entrada do templo. Em seguida, diz-nos aqui o comentarista da Bíblia Estudo Pentecostal, em seguida retirou-se do templo e pousou-se sobre o carro-trono dos querubins. Nós podemos ver que a glória foi saindo de forma organizada, né? O Senhor Deus, me parece, eu compreendo aqui que o Senhor Deus estava dando oportunidades para o povo se arrepender do seu pecado e evitar que ele os abandonasse, mas infelizmente isso não aconteceu. Não é diferente na vida do cristão, né? O Senhor Deus, ele dá oportunidades para o ser humano se arrepender do seu pecado. O Senhor Deus dá oportunidade para o ser humano se converter do seu pecado. O Senhor Deus trabalha em favor do ser humano. Mas muito bem, um momento muito triste na história de Israel, quando a glória do Senhor abandona o templo, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, aqui em Mateus capítulo 24. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: o escritor, historiador Flávio Josefo, ele narra nos mínimos detalhes como era o templo em Israel, em Jerusalém, a formosura, as dimensões, né? A arquitetura, né? Era algo lindo, era algo maravilhoso, né? Revestido com metais preciosos, com pedras preciosas, né? Era algo realmente muito lindo. Mas isso não significava nada. Vou repetir. Isso não significava nada se a glória de Deus não habitasse no templo. Do que adiantava
um templo bem ornamentado, bem edificado, bem estruturado, se Jesus já não tinha liberdade para trabalhar e para agir sobre ele e através dele? Isso nos faz lembrar uma referência bíblica lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo de número 20, quando Jesus fala com a igreja de Laodiceia, e ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Quem está à porta está do lado de fora. E lembre-se do que eu falei há pouco. Deus não abandona o ser humano de uma hora para outra. Deus trabalha na tentativa de restaurar o ser humano. Deus não abandona uma igreja, uma comunidade, um povo de um momento para o outro. Não. Deus trabalha na tentativa de restaurar aquele povo, aquela comunidade, aquele homem, aquela mulher. E aí em Apocalipse 3, verso 20, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Estava à porta, estava do lado de fora. Já não pertencia mais ao interior, estava para o lado de fora. E aqui em Mateus 24, para nós partirmos para o encerramento, diz que Jesus estava saindo do templo. Irmãos, o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 6, no versículo de número 19, ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja, no servo e na serva de Deus. Uma das coisas que Jesus fez ao ressuscitar foi assoprar, foi conceder o Espírito Santo à igreja. No Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 20, no versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita no homem e na mulher que serve a Jesus. E este homem e esta mulher passa a ser templo do Espírito Santo. Em Mateus, ou seja, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 16, está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. Somos a habitação do Espírito Santo, templos do Espírito Santo. Agora imagine os irmãos que quando Jesus abandonou, deixou aquele templo em Jerusalém, aquele templo perdeu a sua razão de existir. De maneira que o historiador Flávio Joséfo relata. E eu quero fazer um paralelo, uma aplicação para a nossa vida espiritual. Enquanto Jesus estiver em nós, Ele estará trabalhando em nós e através de nós. Estará nos purificando, porque somos pecadores, pecamos, falhamos.
apóstolo São João, ele bem escreveu em sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículo 1, dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos de todo o mundo. Então nós falhamos, nós pecamos, mas Jesus, estando em nós, Ele nos purifica, nos perdoa, Ele trabalha para o nosso bem, para o bem da nossa alma. É por isso que Davi, após pecar contra o Senhor Deus, no Salmo de número 51, no versículo de número 11, ele ora ao Senhor Deus dizendo: não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Davi sabia que enquanto o Espírito Santo estivesse nele, estaria trabalhando pelo bem da sua alma, convencendo e convertendo ele, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e convertendo, e purificando, e lavando os pecados, e transformando, e tendo compaixão e misericórdia. Aí ele ora e diz: não retire de mim o teu Espírito Santo. E no verso 12 ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Que coisa maravilhosa! Além de ser perdoado, receberia de Deus condições para ensinar a outros o caminho da salvação. Mas o que será do homem e da mulher se Jesus não estiver habitando, não estiver morando nele? Eu quero te chamar a atenção porque, espiritualmente falando, é um risco muito alto uma casa estar vazia, ou seja, é um risco muito alto uma pessoa que outrora era templo do Espírito Santo, morada do Senhor Jesus, e devido ao seu pecado, à dureza do seu coração, à sua ignorância, à sua teimosia, ele faz com que Jesus, com que o Espírito Santo o deixe, o abandone. E agora, como uma casa vazia, ele corre um risco. Por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículo 43, está escrito o seguinte: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei à minha casa da onde saí. E voltando, a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Jesus aqui está falando da alma humana, do homem, como habitação, como morada. Ora, se Deus não habita no homem, que é o templo do Espírito Santo, se este homem deixa de ser o templo do Espírito Santo, a morada de Deus, nós podemos comparar este homem a uma casa. Se esta casa está vazia, se torna uma presa fácil nas mãos do inimigo. Jesus saiu do templo e anos depois ele foi destruído, foi arruinado, foi totalmente prejudicado, né? Não ficou ali pedra sobre pedra. Que o Senhor Deus nos ajude
Que o Senhor Deus nos guarde, que o Senhor Deus venha guardar o nosso coração. Pecamos, falhamos, mas que ao pecar e ao falhar, venhamos ser quebrantados à voz do Espírito Santo, e que quando o Espírito Santo falar conosco, nós venhamos nos arrepender, nós venhamos a nos quebrantar, nós venhamos abandonar o nosso erro. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele povo de Israel poderia ter implorado e se beneficiado da presença de Jesus entre eles, mas infelizmente eles foram duros de coração e Jesus se foi, e Jesus abandonou o templo. E nós podemos comparar isso a 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, quando a Bíblia diz: foi-se a glória de Israel. E acabou. Foi-se a glória de Israel. Meu irmão e minha irmã, não deixe que a glória de Deus te abandone. Eu já tive momentos em minha vida que falhei, que errei, que senti a tristeza por causa do meu pecado. Mas pela misericórdia de Deus, Jesus falou comigo, mostrou-me que eu estava errado, me deu a chance de arrependimento e perdoou o meu pecado mediante a minha conversão, ao meu arrependimento, ao meu reconhecimento do meu erro e da minha falha. Em nome de Jesus, não seja uma casa vazia, não seja um templo desolado, abandonado, mas ore para que Jesus continue habitando em você. Somente a presença de Jesus para te dar vitória. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo.